da PHN de todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação estar com você. É uma satisfação preparar esse programa para que você tenha um encontro especial com Deus nessa noite. Uma galera maravilhosa trabalhando com a gente, os nossos câmeras, o pessoal do áudio, o Roberto, a galera lá do Controle Mestre, olha, uma galera toda envolvida, a banda aqui também conosco, uma galera boa, viu? Para trazer para você conteúdo de evangelização, história real, de gente que luta pela santidade, luta pelo reino do céu aqui na terra já, e se entregam e acreditam naquilo que Deus pode fazer na vida de muitas pessoas. Claro, o meu parceiro aqui nessa noite, toda vez, uma alegria quando a gente está junto, né, Tiba? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Peter. Conteúdo sólido hoje, né, Tiba? Hoje o programa tá especial. Tá viu? legal, né? Tá demais. A gente já vai anunciar aqui quem está no programa de hoje. Padre Eugênio Della Barbeira. É o grande Padre Eugênio, que já muitos reconhecem, principalmente aqueles mais antigos da renovação carismática. Deus tem se manifestado muito através dele, pelo dom da cura. E nós temos a graça de trazer esse padre hoje, e ele está aqui. É um presente para nós. Presente para nós. E um presente para todos aqueles que vão nos assistir. Isso mesmo. Até no final, nós vamos pedir para que o Padre dê a bênção, faça uma oração para aqueles que estão em casa, precisando de uma graça especial, de maneira bem objetiva, a graça da cura, de alguma cura. Vamos pedir para que Deus também alcance essas pessoas através da televisão. E a história desse padre, gente, é fenomenal. Quem conhece ele, a fama dele, vamos dizer assim, não sabe de toda a história. Ele já foi um jovem que já aprontou muito, viu? Já rodou, né? Já rodou. É italiano, tá? Ia namorar em Paris. né? De família abastada, né? Mas, de alguma forma, já noivo, namorando uma carismática da Itália, uma das primeiras carismáticas da Itália. Ele, então, recebe um chamado de Deus ali para casar. Deus chama ele para ser padre. E uma série de graças começa a acontecer na vida desse homem. E uma das graças é o batismo no Espírito, pela imposição das mãos do Padre Emiliano Tardif. E também uma graça em Medjugorje que ele recebeu, de um milagre que ele vai contar aqui, que eu também não vou contar uma toda a história história. mística, Uma história mística, né? é verdade. Legal. Então, ó, você não pede por esperar, fica aí, acompanha com a gente. Olha, nosso Deus, Ele está vivo, Ele está vivo. Não deixe de acreditar naquilo que Deus pode fazer, não. Nessa história de hoje, você vai se sentir, ó, tocado aqui dentro. Mas vamos começar cantando, né? Vamos lá. Vamos lá, banda. Padre Eugênio, nome grande, hein? Vou falar tudo. Padre Eugênio Maria Pirovano La Barbeira, que nasceu, ó, lá longe. Vem pra cá, padre. Seja muito bem-vindo. Que alegria, né? O Padre Jonas fala, padre, que quando nós recebemos a visita de um padre, é um presente de Deus na Canção Nova. Seja bem-vindo, obrigado, viu, pela visita. Com certeza deve ter gente assistindo o senhor, né? Então, dá um abraço aí para quem está acompanhando o senhor também. Um abraço a todos aqueles que estão assistindo, também aos amigos de Cuiabá, porque eu sei que neste momento o Padre Bruno está assistindo. Eu estarei lá em Cuiabá o 24 de maio agora. Minha terra natal, viu, padre? É uma terra boa, viu? O senhor vai gostar. Aconchegante, quentinho. O senhor vai gostar. É bem quentinha, bem quentinha. Demais. Celebrando a missa às 7 da noite, né? Às 7 da noite. Repete o dia, então, padre. Dia 25... Dia 24 de maio. Agora de maio. Que para um salesiano é festa de Maria Auxiliadora. Ah, que É maravilha. comemoração. Então, estamos em casa com o Padre Jonas, com todos. Na Maravilha. sede da Canção Nova lá, importante dizer o local também. Isso, lá no Rincão do meu... Eu conheço. Rincão do Meu Senhor, em Várzea Grande, tá bom? Então, lá, comunidade Canção Nova, o Rincão, lá do Rincão do Meu Senhor, em Várzea Grande. Procura lá, Canção Nova, e com certeza você também vai saber mais informações desse evento, na nossa casa de missão, pela Rádio Difusora
Bom Jesus de Cuiabá, tá bom? Então, fica atento aí na rádio, com certeza você vai ter os detalhes desse momento maravilhoso aí com o Padre Eugênio. Padre, uma história maravilhosa, né? Tem gente que acha que padre, né, nasce do nada, assim, de repente vira padre. Mas não, né, Já padre? nasce Tem uma de clésima, história. né? Já nasce de clésima, né? Mas tem uma Já história. chora em latim. Já... Bom, eu nunca pensei de ser padre na minha vida. Era a última coisa que eu pensava. Quando jovem, aliás, bastante contrário à igreja, eu me lembro que ia abaixo da janela do pároco, da minha paróquia, com vários outros jovens, e se cantava um canto que não era muito edificante, não? Si dizia, quando os padres si renderanno, in italiano è mais poetico. Então, naquele dia, iremos na igreja para rezar Lenin. E no lugar da água santa, colocaremos o vinho. E o pároco, sentendo esse canto, poi telefonava na minha família, meu pai ia, me buscava e se voltava para casa. Então, nunca eu fui muito ligado à igreja, embora que eu tive uma boa educação no colégio salesiano, porque eu fiz o liceu clássico, que é a cultura máxima na Itália, era, pelo menos na minha época, eu fiz com os padres salesianos e que encontrei sempre muito abertos, também contra minhas contestações, sabiam me aceitar, dialogar e me ajudaram muitos. O senhor foi aluno salesiano, então, né, Eu padre? fui aluno do salesiano. Em que país, padre? O pessoal ficou meio Em curioso. Milano, Itália. Na Itália. A família toda de lá, padre? Sim, eu também sou de lá. Sim. E nada, eu era um jovem normal, normalíssimo, um jovem que viveu uma revolução, como hoje o jovem está vivendo um certo tipo de revolução que pessoas podem dizer que é ruim. Eu acho que nada é ruim, é uma passagem que se deve fazer na vida. O meu tempo foi o tempo dos Beatles e dos Rolling Stones. Opa, padre! Então, Gostava de uma boa música, Então, então. música, mulheres, meninas. Né, um jovem normal, né, padre? Um jovem normal. E também a procura da verdade, porque, é claro, nascendo em um contexto católico, como era a Itália, como é ainda hoje, um contexto católico, com pais católicos, o jovem quer fugir. Mas é que na minha época de jovem, a escola era um pouco dura. No colégio salesiano todo dia tinha missa, todo dia. Eu me lembro que muitas vezes, a maioria das vezes, pedia de ir me confessar, mas não queria confessar. Fazia a lição de casa, fazia atrás do confessionário, lá atrás do altar, para fazer passar aquele tempo, porque não queria participar da missa. Ficava escapando. Escapando de Deus, de uma realidade que até não gostava. Eu era jovem, dizia, bom, se tudo que eu gosto é pecado, então viva o pecado. Não é como para hoje, não. Mas tudo isto foi bom na minha vida, porque, graças a Deus, Deus escolhe os pecadores. Eu credo que é um privilégio para Deus escolher os pecadores. E padre, no meio dessa educação rígida, vivendo no meio dessa revolução na época, né, em toda a Europa, na verdade. Toda a Europa. Que foi em meados de que ano, padre, isso? 67 a 68. 70, isso, nessa sim. fase, ainda o senhor chegou a servir o exército, né, padre? Como é que foi? Bom, é obrigatório. Nessa fase, sim, nessa época. É obrigatório, então eu fui servir o exército. Servi per un anno e pouco, como era obrigatório na Itália. Saí, depois do exército, continuei a minha vida, queria poi casar,
fazer um namoro sério, como se diz, quando um se deve casar. Então é claro que vai escolher uma menina Na hora de casar tem que escolher uma para ser. E aí volta a educação familiar. O contesto que eu tinha recebido na minha família, a educação que eu tinha recebido me levava a escolher uma mulher que, pelo menos, fosse, claro, não igual, mas seguisse os passos um pouco da minha família. E encontrei uma menina que gostava, ela também frequentou a Universidade Católica, e siamo muito de acordo. Tinha algum defeito, ela era uma das primeiras carismáticas que iniciava naquela época a renovação, então era um neo para mim, estas coisas aqui de carismática, mas bom, para o resto estava muito bem. Uhum. O que é que me impressionou? A minha família tinha uma mansão muito bonita no Lago di Como, e de vez em quando eu fazia a proposta a esta minha namorada de ir comigo a passar um weekend lá na mansão. E sempre ela dizia que queria ir com muito prazer, mas ela tinha catequese. Oh meu Deus, dizia, que esta catequese, ela não me aceita, ou aceita mais a catequese que a mim. Parecia que estava fugindo do senhor. E malícia, sei lá, naquele ano tem tudo, não? Eu disse, vai ver que ela está tendo um caso com o padre. Aí levantou já uma suspeita, né? E comecei a ir na missa com ela no domingo para observar se de verdade tinha algo com o padre. E acredito que tudo entra na vontade de Deus, porque foi proprio escutando a pregação daquele padre que aos poucos a palavra de Deus entrou em mim. E embora que faltava 6 meses para eu me casar, já tinha comprado a casa, os móveis, tudo, o Senhor me chamou. E claro que me chamou em um momento que eu não sabia bem o que fazer. E encontrei muita ajuda nestes meus professores salesianos que me ajudaram, sobretudo o meu catequista, que Attilio Giordani, que hoje é servo de Deus, morreu aqui no Brasil, na Operação Mato Grosso, que era dos salesianos, e ele me disse, olha, você é muito rebelde, não vai aceitar a congregação salesiana, que faz os votos, você votos não quer saber. Então me dirigiu para o PIME, um instituto missionário, e eu entrei. Eu sei que o meu pai me apresentou ao reitor, contando todos os meus pecados. A mim, aquele que ele não sabia, ele contou. Para tentar impedir o senhor de ir para essa vida missionária. Porque ele não acreditava. Ele não aceitava. Não aceitava, não acreditava, porque sempre foi rebelde. Imagina, quando ele ia com a minha mãe na igreja, eu gritava da janela do banheiro que dava na estrada, gritava, e não dar dinheiro aos padres, que já eles estão roubando bastante. Então, ele me conhecia. Ele não acreditava que aquele mesmo rapaz agora estava querendo ser padre. Padre, disse, impossível. Porque, claro, para ser padre, ele pensava todo uma pessoa bem diferente. O que eu não era. Mas Deus escolhe o que não é, para ele poder formar e dar ele a substância. Interessante isso, né, padre? Eu fui descobrindo isto na minha vida. Os anos do seminário foram muito bonitos. Eu tinha ido com os Beatles a Sai Baba, que era um santão hindu, para rezar com eles. E no PIME até se pensava que deveria partir para o Japão, não para o Brasil. Eu estudei yoga, zen, para poi mi medesimare na cultura japonesa. Depois, João Paulo II, recém-eleito, fez um chamado para o Mato Grosso, porque era mais de 100 anos que não entrava missionário no Mato Grosso do Sul. E aí o PIME aceitou, eu entrei como voluntário,
fiz uma experiência maravilhosa com os índios terrenas. Naturalmente, trouxe da Itália 3 baús cheios de catequese. Naquela época não tinha, como agora tem todas essas coisas modernas, tinha ainda, não sei como que se chama agora, aquele que se projetava na parede. O retroprojetor. Que se fazia a catequese slide. Slide. Não se usa mais. Não, agora é data show. Agora é data show, né? Agora é data show, tem todas outras coisas. Teve um choque de cultura, padre? O senhor, na Europa, de repente, o senhor estava lá no meio dos índios. Não. O senhor já esperava eu isso? Eu sempre gostei de aventura. Exemplo, eu de jovem me lançava do helicóptero com um esqui. Por isso que agora tenho várias dores no corpo, porque pode então o sentir. senhor era aventureiro. Eu gostava de aventura, sempre gostei de aventura, ainda gosto, agora velho, gosto de aventura. Agora é interessante que Deus pega isso, Deus não mata aquilo que a gente tem, Ele usa para Ele, né? É lindo isso, né, padre? Então, eu com os índios me encontrei magnificamente bem, não encontrei nenhum choque. Aliás, bom, claro, foi no início difícil, sobretudo com o pajé, porque ele pensava que eu roubasse o trabalho dele. E depois ficamos irmãos de sangue. Eu tenho aqui uma cicatriz, nos cortamos, nos tornamos irmãos de sangue. Foi maravilhoso e foi um momento também de ecumenismo, porque o meu melhor amigo é um batista. Que eu casei depois, quando eu cheguei, a esposa é católica, ele continua sendo batista e se rezava juntos. Então, foi 38 anos atrás que não se falava de ecumenismo, já nossa se criava, Deus já estava criando o ecumenismo na sua igreja como ele queria. E eu acredito que além do ecumenismo das alturas, do Papa com todos os bispos, anglicanos ou luteranos, etc., uma cultura de base, um ecumenismo de base, um saber se reencontrar como irmãos. 2 anos atrás, eu fui convidado a participar do 38º Congresso da Renovação Carismática em Roma, participou o Papa. Então, que beleza ver católicos, protestantes, de todos os tipos, evangélicos, todos juntos, dando as mãos juntos, rezando o Pai Nosso junto, cantando juntos. Eu acredito profundamente que se um dia a igreja será una, acontecerá pela humildade, quando todos nós nos daremos as mãos. E tem algo na renovação que talvez não é muito conhecido. Quando nos Estados Unidos, em uma reunião carismática, Ralph deu uma profecia. Estavam presentes pastores, bispos, padres, cardeais, e Ralph disse: chorais, bispos da igreja, porque o corpo do meu filho está dividido. Chorai vocês pastores, porque o corpo do meu filho está dividido. Chorai vocês leigos, porque o corpo do meu filho está dividido. E naquele momento se viu todos estes bispos, cardeais, pastores, se ajoelhar e chorar. Então, eu acredito que na humildade, no reconhecimento do erro recíproco e da aceitação do outro, porque eu devo muito, a minha devoção a Maria veio com Lutero. Não tem uma meditação mais alta sobre Nossa Senhora que não a meditação que Lutero fez comentando o Magnificat. Justamente. E vendo o senhor assim, padre, falando tão veemente assim sobre a espiritualidade da renovação carismática, imagina que o senhor sempre, desde padre, do início, o senhor já teve essa ligação com a renovação carismática. Foi sempre assim ou não? Não, eu odiava a renovação carismática. O senhor não gostava? Eu entrei na renovação por obediência, porque eu me encontrava em São Paulo, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, e o meu pároco
não suportava a renovação carismática. Então eu era o coadjudor, tinha que suportar. Isso depois dessa experiência lá com os índios, né, padre? No Mato Sim, Grosso. depois. Isso foi para São sim. Paulo. Sim. E até o coordenador sabia que eu não gostava da renovação, tanto é verdade que dizia: não vá se confessar daquele padre aí, porque aquele ali é um inimigo da renovação. Esse era o senhor? Era eu. O inimigo era o padre. Esse era o inimigo da renovação. Mas o povo de Deus, e neste sentido também o povo da renovação, era muito mais santo do que eu, do que os padres, acho, e ia se confessar comigo. E me lembro que me tocava muito as confissões deles. Pessoas verdadeiramente arrependidas. Interessante, padre, o senhor falando assim, o padre Jonas, quando também estava nesses inícios, né, de renovação, de fazer esses retiros fechados com os jovens, o padre Jonas ele sempre diz isso, que o reflexo de um bom retiro é o como os jovens vão se confessar. Quando a contrição é verdadeira, é porque o encontro ele está acontecendo de fato. E o senhor percebia isso nas confissões, né? Sim. Tanto que tocava o senhor. Depois, o coordenador fez um esforço, acho, super excepcional, e me convidou a participar da famosa semana de retiro para sacerdotes de todo o Brasil, pregado pelo padre Emiliano Tardif. Emiliano Tardif, um padre muito querido. Naturalmente eu não queria participar, porque, imagina, eu vou lá fazer o quê? Nos meios dos carismáticos. E cheguei ao ponto de telefonar, porque ele queria... Não, nós pagamos tudo, padre. O senhor vai lá, vai fazer uma experiência, vai descansar, vai ver outra... Isso foram os leigos da paróquia, no caso. Foram os leigos da paróquia, o coordenador, os leigos. Eu fiquei sabendo depois que eu voltei, já renovado, tudo, que os meus paroquianos, o que não acontece mais hoje na renovação, e este é um pecado, mas os meus paroquianos, eu fiquei sabendo que toda noite, torno a meia-noite, por aí, quando via que se apagava a luz do meu quarto, ele rezava um rosário pela conversão do padre Eugênio. Padre, olha só. Padre, desculpa mais uma vez, né? Isso aí eu sinto que é um recado, padre, para todos os grupos de oração, que às vezes a gente viaja, a gente sabe, né? Às vezes as dificuldades que se tem, relacionamento dos fiéis com os padres, às vezes essa aceitação. Olha, querido, querida, está lá na sua paróquia, está lá com o seu padre, olha, reze pelo seu padre, reze por ele. Não é criar briga com o padre ou levantar guerra com relação a ele, não. Rezar pelos nossos sacerdotes. Porque parece que parece que os padres em algumas paróquias são obrigados a se resignar àquilo que os paroquianos estão mandando, e essa realidade de oração não acontece, né, padre? É triste isso, né? Que às Bom, vezes para acontece. mim aconteceu, eu agradeço aqueles paroquianos que rezaram para mim. Sem dúvida alguma, Deus escutou a oração deles, porque, embora eu, enquanto o Tardif falava, de vez em quando eu interrompia, falando intelectualmente, naquela época. Quando é jovem, se pensa de ser intelectual, cheio de teologia.